Boa noite, meu nome é André Felipe de Aguiar de Melo, matrícula 2023-10-217 do período noturno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação de regras, para o tratamento de dados pessoais aqui no Brasil, que já está em vigor desde setembro de 2020. Por que LGPD é importante? Ponto 1. Privacidade. O LGPD, ele garante os direitos e a privacidade, e a proteção desses dados pessoais para que não seja usado de uso indevido. Ponto 2. Confiança. Por ela garantir a privacidade, ela gera uma confiança para o titular dos dados e gera uma credibilidade entre o cliente ou o órgão ou a empresa que ele esteja disponibilizando os dados. Ponto 3. Para mim é o ponto mais importante, protege contra roubos e vazamentos de informações que podem levar a diversos tipos de fraudes e crimes. E quem não tiver esse tipo de proteção está sujeito até penalidades que eu vou falar mais à frente. Princípios do LGPD. Finalidade. Dados pessoais só podem ser coletados para finalidades específicas e legítimas. Então, não é todo caso que ele vai deixar você pegar os dados. Tem que ter uma finalidade. Necessidade. A coleta de dados deve ser restrita ao mínimo necessário para alcançar a finalidade pretendida, ou seja, só o necessário. Qualidade. O titular dos dados tem o direito de solicitar a correção de informações pessoais incompletas, inexatas e desatualizadas, ou seja, isso é um direito seu de fazer esse tipo de mudança. Falando em mudança, o que muda com o LGPD? Consentimento. A empresa tem que deixar explícito ao titular da coleta que é para que ela vai usar, qual é a finalidade, já entra a parte de transparência e ela tem o direito, a ponto 3, direitos dos titulares, é o direito do usuário poder excluir esses dados, fazer a exclusão desses dados e a modificação deles que está previsto na lei. Como implementar o LGPD? Mapeamento de dados. Você fazer uma gestão de requisitos dos dados que você realmente vai precisar do cliente ou do que for para a sua empresa para colocar só o necessário. Consultoria especializada. É você procurar de fora uma ajuda para adequar medidas de proteção de dados e que elas estejam dentro das diretrizes do LGPD. Treinamento de colaboradores. É você capacitar a sua equipe para ela seguir corretamente com o tratamento desses dados de informações pessoais. Quem precisa cumprir LGPD? Qualquer empresa que trate com dados que sejam coletados, armazenados, processados ou compartilhados no Brasil, órgãos, tipo entidades públicas, ONGs e entre outros. Profissionais liberais, advogado, psicólogo, médico, dentista, entre outros. E fornecedores que recebem, tratam armazenamentos e compartilham dados para empresas estrangeiras. Quais são os riscos de não cumprir com o LGPD? Multa de até 50 milhões por infração, então pode ser mais do que isso aí. Imagem, acaba com a credibilidade da empresa, acaba com a imagem, com a segurança que o titular dos dados tem com a empresa ou o órgão. Processos judiciais. Quebrando essas regras, você dá direito ao titular dos dados a poder procurar amparo na justiça, caso ele tenha seja prejudicado por conta disso. Medidas de segurança LGPD. Gerenciamento de riscos é você analisar, identificar os pontos fracos e gerar uma estratégia para poder minimizar esses ataques. Criptografia de dados, você criptografar armazenamentos e a transmissão dos dados para garantir a segurança, ou seja, mais ainda reforçando a segurança. E políticas de senhas fortes, usando a obrigatoriedade do cliente ou titular dos dados, ele fazer senhas fortes com caracteres, senhas maiúsculas, números e entre outros. O tempo é curto e é o que eu tenho para apresentar sobre LGPD.